Olá novamente, falando agora a respeito da Sabinada. A Sabinada ela acontece na Bahia, de novo na Bahia, dura também pouco tempo em relação comparado às outras, né? De 1837 até o ano de 1838. Foi um movimento assim, teve um líder específico que foi o Francisco Sabino. Esse cara ele era um médico e ele era totalmente contrário ao governo regencial. Então ele não aceitava o governo regencial. Ele acreditava que o maior problema do Brasil está vivenciando todo o caos que estava vivenciando era o governo regencial. Então ele fazia fortes oposições a esse governo e, portanto, ele era um separatista provisório. O que significa isso? Significa que ele era a favor de separar a Bahia provisoriamente do Brasil até que Dom Pedro II fosse maior de idade, assumisse o governo, assumisse o trono, tá? E ele então, diante disso, né, com Dom Pedro restabelecido no poder, ele iria de novo religar a Bahia ao Brasil. Essa era a pretensão dele. Além dessa pretensão, ele queria apoio popular, tá? Para ele obter esse apoio, ele vai atrair os negros que eram libertos, os mulatos e muitos escravos, tá? Com qual ideia? Ele vai defender a ideia de libertar os escravos na Bahia, aqueles escravos que tivessem lutado na revolta e que tivesse nascido no Brasil, tá? Então, o escravo que está no Brasil, nasceu aqui, lutou na revolta, segundo a ideia dele, depois que eles conquistassem o feito deles, né, que seria separar a Bahia, eles iriam libertar esses escravos. O escravo que nasceu na África e que veio parar na Bahia, aí esse não seria liberto, tá? Gente, quando ele fala isso, que ele libertaria os escravos, né, que tivessem nascidos no Brasil, que tivessem lutado a revolta, é óbvio que esses escravos, boa parte deles, vão dar apoio. Porém, os senhores de escravos, os grandes proprietários, começam a vê-lo como uma ameaça. E aí enfraqueceu o movimento dele. Porque esses caras são a elite, esses caras é que têm o poder econômico e tem o controle político. Então esses caras, os grandes proprietários de terra, eles vão se opor a esse movimento na Bahia e vão apoiar a Guarda Nacional e o Exército Brasileiro. Então eles vão ajudar, vão dar apoio mesmo na luta e vão conseguir sufocar esse movimento. Então o Francisco Sabino não consegue colocar em prática aquilo que ele pretendia. Ele não conseguiu separar a Bahia do restante do Brasil. O movimento acabou sufocado durante o governo de Araújo Lima, tá? As causas, os revoltosos eram contra o jeito em que o país estava sendo governado, estavam insatisfeitos com as nomeações de autoridades da Bahia. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, eles eram contrários ao governo regencial e ele era contrário também a aquelas autoridades que eram nomeadas para governar a província sem ser da região, o mesmo que aconteceu lá na Cabanagem e também em outras regiões, tá? E os impostos, né, que eram considerados muito altos e causavam um aumento do custo de vida. A revolta começou quando o governo regencial decretou o recrutamento militar obrigatório da população baiana, da população masculina baiana, para lutar na Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul. Aí foi o estopim da guerra, tá? Mas o motivo não foi esse. O estopim foi esse. O motivo é que eles eram contrários ao governo regencial. Agora a balaiada. Tá? A balaiada ela acontece no Maranhão e no Piauí. Né? Na época era tudo uma coisa, quase que uma coisa só. Mas pega um trechinho ali do Piauí. Vai de 1838, começa no governo de Araújo Lima e termina no governo de Dom Pedro II, tá? Em 1841. Os líderes desse movimento da balaiada eram líderes populares, tá? Vai ser o Raimundo Gomes, que era um vaqueiro, tá? Ele era um peão, tá? Cuidava de vacas. O Francisco dos Anjos, desculpe, gente. O Francisco dos Anjos Ferreira, que era um
fabricante de balaio. Teve vários fabricantes de balaios que participaram. O que é balaio? Balaio é cesto de vime, de palha, né? Então eram fabricantes de cestos de palha. E o Negro Cosme. Esse Negro Cosme, gente, ele era líder de quilombo. Então ele era chefe de quilombo e ele comandava cerca de 3.000 negros desses quilombos, tá? Então o que acontece? Esse movimento ele eclode no Maranhão e no Piauí em decorrência da miséria do povo. O povo vivia de forma miserável, sendo explorado pelos grandes proprietários de terra, e eles vão utilizar como argumento a defesa da religião católica e a Constituição e Dom Pedro II. Eles também eram favoráveis que Dom Pedro II assumisse o trono o mais rápido possível, tá? E foi um movimento que não foi concentrado numa região só, tá? Eles se espalharam por todo o território. Então tinha focos de rebelião aqui, focos aqui, tá? E eles foram se espalhando, foram surgindo vários focos ao mesmo tempo. Tanto é que na época, gente, as pessoas não achavam que era um movimento só. Eles achavam que eram vários focos de rebeliões que estavam acontecendo. Mas era depois, né, com o decorrer dos anos, os historiadores perceberam que tratou-se de uma coisa só, né, com esses líderes. E aí eles atacavam propriedades, tá, e também atacavam vilas e tudo mais, com o objetivo de tomar o poder na região, tá? Foi um movimento popular também, mais popular do que da elite, só que eles acabam tendo o movimento deles de novo sufocado. Aí, quando vai ser sufocado, vai ser o Duque de Caxias responsável por sufocar a balaiada ali no Maranhão, tá? De apaziguar tudo. Ele vai derrotar os líderes, né? Vai capturar os líderes e vai anistiar a maioria deles. Porém, gente, alguém tinha que pagar o pato. Quando a história se trata de popular, né? Alguém tem que pagar o pato para servir aí de exemplo para que os demais não voltem a cometer o mesmo erro. Quem é essa pessoa, né, que vai pagar o pato? Vai ser o Negro Cosme. Além de ser um chefe de quilombo, né, que era perseguido na época, ele era negro, né, o negro que liderou um movimento que durou 3 anos. Então esse cara não podia ser exemplo para os demais, ele tinha que ser exemplo contrário. Olha o que acontece com quem tenta ir contrário ao regime, tá? Ao governo central. E aí ele acaba sendo executado na forca, tá? Ele é condenado à forca aí. E os outros negros que lutaram ao lado do Negro Cosme foram escravizados novamente. Eles viviam livres nos quilombos, mas eles foram capturados e reencaminhados para a escravidão de novo, tá? Esse é o fim aí da balaiada. E agora nós vamos falar sobre a farroupilha, né? Aqui as motivações, tá? Estava passando muito adiante. As causas da revolta estão relacionadas às condições de miséria, aquilo que eu falei para vocês, e opressão. Era uma população muito submetida, gente, àqueles grandes proprietários de terra. Então eles não tinham expectativa de vida, não tinham educação, a maioria deles eram analfabetos, tá? Então não tinha como melhorar a vida deles. E eles viviam submissos, e isso foi um dos principais motivos da luta, tá? Nesta época, a economia agrária do Maranhão atravessava um período de grande crise, então estava faltando emprego também, tá? A principal riqueza produzida na província era o algodão. Sofria uma concorrência no mercado internacional, então estavam vendendo muito pouco algodão na região, e isso estava gerando um desemprego enorme, tá? E um empobrecimento ainda maior da população que já era pobre. A miséria, a fome, a escravidão e os maus tratos constituíam os principais fatores de descontentamento popular que motivou a mobilização das camadas sociais mais pobres para a luta contra as injustiças. A classe média maranhense estava insatisfeita politicamente e havia aderido aos princípios liberais de organização política, ou seja, teve participação de pessoas da classe média que eram contrários ao governo central e eram mais favoráveis às ideias liberais, tá?
E aqui nós temos um negro sofrendo maus tratos, no chamado pau de arara, tá? E aqui eles fabricando o balaio, tá bom? Aí a balaiada, de novo, eles fabricando o balaio. Isso aqui é o balaio, tá? É uns cestos de vime, tá? E aqui os habitantes da região, né? Como eles viviam. Agora a farroupilha. A farroupilha, ela acontece no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Vai de 1835 até 1845. Foi um movimento bem... como posso dizer para vocês, gente, por favor, desconsidere o barulho que está tendo agora. Tá? Eu vou dar uma paradinha e eu começo a falar novamente, tá? Para não atrapalhar vocês. Esses carros de som têm suas serventias, mas na hora que a gente está dando aula atrapalha bastante. Bom, então a farroupilha, ela acontece no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e vai de 1835 até 1845. Foi a revolta que mais tempo durou no Brasil, né? E foi uma revolta bem elitizada, mas com grande participação popular também, tá? Mas o tempo todo os líderes foram da elite. Os principais líderes foram Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Esse cara, ele era um grande proprietário de terra, ele era um grande criador de gado, tá? E o Giuseppe Garibaldi, ele era italiano, já era um revoltoso, tá? Já era um revolucionário, podemos dizer assim, que tinha lutado na Itália e tinha fugido, né, para não cair lá nas mãos das autoridades italianas. Ele veio para a América do Sul e acaba chegando no Rio Grande, em Santa Catarina, em meio à revolta, né, da farroupilha. A revolta, ela sai do Rio Grande do Sul, se espalha para Santa Catarina, tendo como líder em Santa Catarina o Davi Canabarro, tá? Então esses são os três principais líderes do movimento. Eles se posicionaram contra os altos impostos do charque, e esse é o principal motivo que vai desencadear a luta. Depois vai ter outras motivações, tá? Mas o principal motivo é a questão do imposto do charque. O que acontecia? O sul do Brasil, gente, eram grandes criadores de gado. Então, eles dependiam da venda do charque. O charque é a carne seca, tá? Então, eles vendiam a carne seca para todo o território brasileiro. Só que quando chega em 1835, o governo federal, ele diminui os impostos para o charque do Uruguai e da Argentina, ou seja, vai comprar o charque do Uruguai e da Argentina com impostos baixos. Essa carne de excelente qualidade vai entrar no Brasil com um preço mais baixo do que o charque produzido pelos sulistas, pelos gaúchos, tá? Então, o consumidor brasileiro, ele vai ter a opção do charque que vai vir do Uruguai e da Argentina, mais barato do que o charque que é produzido lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Aí o pessoal começa a ter dificuldade para vender o charque, tá? Esses produtores não começam a ter prejuízo, que eles não estavam vendendo, porque o pessoal estava preferindo o charque que vinha, a carne que vinha do Uruguai e da Argentina. Eles fazem um pedido ao governo provincial, que não vai atendê-los, ou atende, mas não consegue fazer nada, porque é uma lei federal, tá? E eles vão tentar entrar com um recurso com o governo federal. O governo federal se recusou a negociar com eles, e aí eles foram tendo um prejuízo atrás do outro, Já tinha aqueles ideais de liberais, né, de maior autonomia para a província. Aí os caras pensaram, a gente está aqui servindo ao Brasil e não estamos ganhando nada com isso, eles não atendem a gente, no que a gente precisa, a gente está tendo prejuízo, a gente está sendo prejudicado, então por que não atuar, né, fazendo algo bom para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é separando essa região. Então eles são separatistas, tá, gente? Eles vão ser separatistas, só que não provisórios, eles vão ser separatistas permanentes.
A ideia deles era separar o Rio Grande do Sul em forma definitiva e criar no Rio Grande do Sul uma nova nação. E eles vão fazer isso, tá? Só que não vai conseguir perpetuar isso, tá? Mas eles vão, através da luta armada, que vai ser bancada por esses grandes proprietários de terra, que os seus funcionários vão se tornar os seus soldados. Por isso farroupilha, porque esse pessoal era pobre, então se vestia com farrapos, se vestia com roupas muito pobres, tá? Por isso é chamado de farroupilha. E aí, só que tem um detalhe dessa história toda, gente. Essa farroupilha acaba recebendo apoio externo, tá? Acaba recebendo apoio do governo argentino, que na época era contrário ao governo do Brasil, e eles vão financiar, não é que eles vão invadir o Brasil, não, eles vão financiar, vão custear parte dessa luta armada contra o governo federal. E eclodiu a guerra, foi uma guerra civil que teve no sul do Brasil. Ela se espalha para Santa Catarina, e vai ser uma luta que vai dar muito problemas, porque o Bento Gonçalves chega a tomar o poder no Rio Grande do Sul, chega a proclamar a República Rio-Grandense ou Piratini, e depois, logo em seguida, acontece o mesmo em Santa Catarina, que eles vão chamar a República Catarinense ou Juliana, tá? Quando chega em 1938, o Bento Gonçalves, na batalha, ele é capturado e ele é levado para a Bahia, para um presídio na Bahia. Eles tentaram afastar o máximo possível, só que um grupo de sulistas, que eram fiéis ao Bento Gonçalves, planejaram um resgate, foram até lá no presídio da Bahia e libertaram o Bento Gonçalves, e ele volta para o Rio Grande do Sul novamente. E a luta dá continuidade. Chega 1840, Dom Pedro II assume o trono, só que eles mantêm a luta. Eles querem se separar, já tinha proclamado a República, agora eles estão lutando para manter essa República, essa separação. E aí o Dom Pedro envia o Duque de Caxias novamente lá para o Rio Grande do Sul para sufocar o movimento. O Duque de Caxias, então, muda a tática, ele manda bloquear a região, por terra e por mar. Ele põe os navios da Marinha Brasileira cercando o Sul e Santa Catarina, e as tropas do Exército cercando por terra. E aí eles vão boicotando o Sul e Santa Catarina, fazendo com que não permitisse a entrada de suprimentos para eles, nem de armamentos, nem de munição, e eles vão ficando sem recurso. E aí vai enfraquecendo, o movimento vai se enfraquecendo, ainda demora mais 5 anos, Aí depois que eles estão bem enfraquecidos, bem, arrastando a língua no chão, o Duque de Caxias chama os líderes ali, o Bento Gonçalves, o Davi Canabarro, para negociar. E fala para eles, suspende a luta, tá? Para com isso, volta a reintegrar o território ao Brasil, acaba com esse negócio de república, se submete ao governo de Dom Pedro II, vocês vão ser anistiados, vão sair ilesos dessa história toda, e mais, vocês vão poder, se alguém aí de vocês chegou com cargo de major, de general no seu exército, vocês vão ocupar o mesmo cargo no exército brasileiro. Foi dado isso a eles, tá? E a dívida que vocês têm, o governo federal vai bancar essa dívida, vai pagar. Essa dívida que eles tinham era com compras de armas, de munição, e o governo federal bancou a dívida deles. Gente, os caras saíram praticamente ilesos dessa história toda, teve muitas mortes, tá? Só que não chegou ao número da cabanagem, mas eles saíram praticamente ilesos porque eram da elite. Então, o tratamento dado a eles foi totalmente diferente do dado à cabanagem, porque ali havia um grande grupo da elite, um pessoal que tinha o controle da economia local, que dependia dessa economia, para que o Sul e Santa Catarina pudesse voltar a progredir, tá? Para o benefício de todo o Brasil. Então, esse foi dado o tratamento ali a eles, tá bom? Aí nós temos algumas cenas dessa guerra civil, a Farroupilha,
Aqui seriam os farroupilhas e aqui seriam as tropas brasileiras. Com uniforme é a tropa brasileira, tá? E aqui seria uma representação de Duque de Caxias. Ele que põe o ponto final à guerra no ano de 1845 com a anistia de todos os participantes. Ok, gente? Ficamos então, até a próxima semana. Fiquem com Deus aí.